Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez o canal EduSom trazendo dicas automotivas para você sobre o som automotivo em geral. E já vai deixando aquele like, se inscreve no canal para estar acompanhando o conteúdo de som automotivo, sobre todo tipo de equipamento de som automotivo. E aqui você fica por dentro do som automotivo em geral, tá? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal aí e roda a vinheta aí, tá? Valeu? Não dá mais pra dormir, o espírito da rua vem falar mais alto aqui. Meu corpo acelerado, nesse mundo parado, de carro rebaixado, estilo dub, som topado. Eu tô desgovernado sim. Salve, salve rapaziada, tudo bem? Já vou deixando aquele salve para todo mundo aí, todos os meus inscritos aí do meu canal. Muito obrigado aí por você estar sempre ajudando o canal EduSom a crescer. E somos aqui de Ariquemes, Rondônia, tá? Então, hoje o assunto, rapaziada, é um assunto que todo mundo tá sempre me perguntando esse assunto, tá? Hoje eu vou falar sobre crossover, os tipos de crossover, os tipos de filtros, atenuações e um pouco do processador de áudio. Eu vou tentar trazer para vocês informações aonde você vai saber que tipo de crossover que você tem e qual o melhor para o seu sistema, aonde você pode estar fazendo a sua escolha, tá? Primeiramente, galera, rapaziada, tem dois tipos de crossovers, tá? Temos os crossovers ativos e os crossovers passivos. Vou dar um exemplo de crossover passivo para vocês. Crossover passivo são aqueles crossovers que você usa ali capacitores, entendeu? Resistores. É aquele crossover que ele vai na saída de áudio antes do seu transdutor, antes do alto-falante, o transdutor, que é o que vai desempenhar a função. Então ele vai antes do alto-falante, ele vai antes do driver, ele vai antes do tweeter. É aquele resistor, aquele capacitor que a gente conhece muito, 22 UF lá para corneta, aquele capacitor laranjado lá que é o eletrolítico, que é usado muito em tweeter. Então esse tipo de crossover é o chamado crossover passivo, tá? O crossover passivo, porque ele fica depois da saída de áudio, entre a saída de áudio do seu amplificador e o transdutor, que seria o woofer, o driver, o tweeter. Então esse é um crossover, o crossover passivo. O crossover ativo é aquele crossover que faz o corte antes do seu amplificador. Exemplos: crossover CRX4 da Taramps, o crossover JF-AX3, o crossover Stetson STX62. Então, eles são classificados como crossovers ativos, tá? Por que ativos? Porque eles ficam antes, eles fazem o corte antes da saída de áudio, da entrada de RCA, desculpa, tá? Ele faz o corte que vem, primeiro o rádio envia o sinal para o crossover recebe e faz o corte, faz os cortes ali ativos, e dali do RCA do seu crossover, ele vai para a sua entrada do amplificador, ou seja, ele já chega tudo cortado, tudo certo, para o seu amplificador ter o maior rendimento, tá? Fixo e variável. Quais são os crossover fixos? Crossover fixo é aquele crossover que você não tem como mexer na frequência, por exemplo, nos capacitores, nos resistores, que você já coloca lá um capacitor para o tweeter, um capacitor para o driver, um capacitor para o alto-falante. Esses capacitores, eles são crossovers fixos, então eles são muito usados no PA, tá? Aquelas caixas do PA geralmente são esses tipos de crossover, então não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então aqueles lá são os crossovers fixos, porque não tem como você mexer na frequência. E tem também para você comprar no Mercado Livre crossovers propriamente fixo, crossover de tweeter, crossover de drivers, crossover de alto-falantes. Então já são crossovers específicos, prontos, já tem uma determinada frequência de atuação
por exemplo, crossover fixo de Twitter, geralmente eles vão de 5.000 kHz, tá? Da frequência 5.000 kHz até a frequência de 20.000 kHz. Então esses são derivados crossover fixos, tá? Crossover variável, tá? Vai ser aquele crossover tipo lá, o JFA-X3, o Stetson STX62, exemplos, e o Tarampis RX4. Então são só exemplos, tá? Tem vários outros. Por que variáveis? Porque lá tem como você colocar e mudar a sua frequência. Ou eu estou usando no meu grave de 80 Hz a 1000. Então agora eu quero usar de 70 Hz a 600. Então ali você tem a variação. Então por isso são denominados variáveis. E o outro são fixos porque não tem como você mexer naquela frequência. Outro diferenciação de crossover para processador. Agora eu vou entrar no outro assunto que vai ser crossover e processadores. Que os crossovers já vêm de fábrica com tipo de filtro. Ou seja, ou ele já vem de fábrica com Belzer, ou ele já vem de fábrica com Battleworlder, ou ele já vem de fábrica com o filtro Link-Wizard, tá? Então ele já vem com um desses três, mas geralmente eles não vêm com os três filtros, tá? E a outra limitação do crossover, tá? É que ele só corta frequências, tá? E ele só tem lá um ou dois tipos de atenuações. Raramente você vai encontrar um crossover que tenha mais de 2 ou 3 atenuações. Ou ele é 12, ou ele é 12 24 dB, ou ele vai ser 12 24, 12 ou 18 ou 24 dB, ou no máximo 36. Mas raramente você vê esse tipo de crossover. Raramente. Por exemplo, eu mesmo nunca peguei um pessoalmente aqui, tá? Geralmente, o mais comum é o 12 e o 24 dB, tá? E isso muda demais o som. E outra limitação do crossover é que ele não tem outros tipos de filtro. Ele só vem de fábrica com um tipo de filtro. Ou é o Battleworld, ou é o Belzer, ou vai ser o Link-Wizard. Ou um desses três. Vai vir um desses três, não vai vir com os três. Então agora eu vou entrar na questão do processador de áudio 2.6 e qual as diferenças dele, as maiores diferenças para um processador de áudio. Primeiro que as vias são totalmente flat, ou seja, você pode usar, são 6 vias de saída, você pode usar 6 vias como de 0 a 20.000 kHz, exemplo. Então todas as vias ali que você quiser fazer um corte, por exemplo, todos iguais ou todos diferentes, ou todos para driver, todos para Twitter, ou dois para grave, 2 para médio, 2 para Twitter, ou você pode fazer várias combinações, várias variações. Então o crossover o crossover geralmente ele tem lá a sua via que é subgrave, a sua via que é grave, a sua via que é médio grave e a sua via que é médio, alto e agudo. Então, a variação, o grande diferencial de um processador de áudio para esse, um deles é essa variação que você pode estar mexendo na frequência de acordo com o que você precisa. A outra é que ele tem um limiter, que é uma função que é muito boa, só que não é muito utilizada. Eu vejo e fico chateado, muita gente tem um processador top de linha, e hoje está usando o processador como crossover. Só faz os cortes e não usa mais. Então não usa mais muitas ferramentas. Vou dar exemplos de ferramentas. São os 3 tipos de filtro. O Battleworld, o Belzer, o Link-Wizard, né? São 3 tipos de filtro. O Pro da Tarampis tem 3 tipos de equalização de banda. O que é essa equalização de banda? Você pode dar um ganho em 80 Hz. Você pode dar um ganho lá em 250 Hz, seria médio, ou você pode dar um ganho lá em 800 Hz, seria o médio alto, que seria o driver. Então você tem 3 tipos de equalização de banda. Você tem como você espelhar vias, fazer com que uma via seja igual a outra, você colocar outro som interligado. Tem como você limitar o sinal. Eu quero que o meu alto-falante receba 3.000 watts, nada mais que 3.000 watts.
Então você, com o uso de um multímetro, você vai ver a saída de áudio que está no seu amplificador, vai regular para que saia só 3.000 watts, que só 3.000 watts seja o que seja mandado para o seu alto-falante. Você vai colocar o limiter para atuar. Quando chegar em 3.000 watts, o seu processador de áudio cortará o áudio para o seu alto-falante. Opa, chegou 3.000 watts, não pode passar disso que vai queimar. Então é uma ferramenta muito boa, o limiter, que vai salvar os seus transdutores, os seus alto-falantes, os seus drives, as suas cornetas. Então, galera, atente, abra o olho. Pessoas falam, não compensa você colocar um processador de áudio numa caixa trio, porque é pouco equipamento. Lógico que compensa, cara. Lógico que compensa. Pessoa que fala isso, ela não entende de som automotivo, ela não está colaborando com o mercado. Por quê, cara? Ela quer vender o peixe dela, quer vender o que ela tem na empresa. Porque é uma grande, cara, diferença de um processador de áudio para um crossover, gigantesca. Você vai ter mais qualidade no sistema, você vai evitar de queimar o seu som. E geralmente quem tem som pequeno é o que mais força. Você vai num evento, você só tem uma caixinha trio, mas você abre o porta-mala, quer curtir com seus amigos, você vai forçar mais do que um cara que tem um paredão. Por quê? O cara que tem um paredão, ele tem 20 alto-falantes. Se ele colocar na metade do volume dele ou a 20% do volume dele, você com seu único alto-falantinho, com a sua única cornetinha, o seu tweeterzinho, vai estar no máximo se esforçando. E lógico que você não vai conseguir escutar o seu som em vista daquele cara que tem um paredão. Então você que tem um som pequeno, é o que eu mais aconselho você usar um processador de áudio. Você salvar o seu equipamento, que você vai esforçar mais do que o seu amigo que tem 2. Você vai esforçar mais que aquele amigo seu que tem 4. E você vai esforçar mais do que aquele amigo seu que tem 8. Então, cada degradativamente é muito mais vantagem. E lógico, quem tem um sistema grande também. Porque hoje o diferencial é 80, 100 reais de diferença de um processador de áudio para um crossover. Não que o crossover esteja totalmente ultrapassado, mas hoje o custo-benefício é baixo. É muito bom, muito superior, porque a diferença de preço está quase igual. Então no crossover, no processador de áudio, você vai ter lá os 3 tipos de filtro, você vai ter os 3 tipos de atenuações, 12, 24, 36 dB, 18 dB, você vai ter as atenuações, você vai ter inversão de fase, onde você tira cancelamentos, onde você coloca alto-falantes invertidos e você não precisa estar invertendo polaridade de fio, você inverte somente a fase. Você tem como você corrigir atrasos, esqueci o nome agora, corrigir ali o atraso, né? O cancelamento, que o pessoal fala muito, né? O cancelamento, para você atrasar ou adiantar a via, tem isso, entendeu, cara? Desculpa aí ter esquecido o nome, mas é muita coisa boa. Tri-shoulder, releaser, ataque. E então, somente algumas informações para você ter noção do que você está perdendo. Então, deixa um salve, se inscreve no canal, deixa aquele like, e eu vou estar fazendo mais vídeo para vocês aí sobre o assunto aí do som automotivo. Deixa sua sugestão aqui embaixo de vídeo novo, se você quer saber os tipos de filtro, os tipos de atenuações, aonde aplicar cada tipo de atenuação, os cortes corretos, quais os melhores cortes para woofer de 12, de 15, de 18, o assunto automotivo, de som automotivo em geral. Tamo junto, se inscreva no canal Edu Som.